Olá, pessoal da Universidade Libertária. Aqui é Malboro com vocês. Eu vou começar uma série de leituras aqui do livro que eu estou lendo. Eu vou ler aqui para vocês em voz alta, audiobook entre aspas, mas eu não vou chamar isso de audiobook, vou chamar de leitura em voz alta, para impulsionar o pessoal. E quem quiser ouvir também, mas aqui no YouTube, vocês só vão ouvir 10 minutos, tá lá no YouTube. E o resto lá, o completo, vai estar lá na Odyssey, tá? Então, se vocês quiserem continuar ouvindo o áudio, vão lá na Odyssey, que vocês vão ajudar bastante a gente para que esse projeto continue e que vocês me impulsionem. Doações são muito bem-vindas, compartilhamentos e afins. Então, o livro que eu vou ler aqui é o Ordem e História, do Eric Voegelin. Esse aqui é o volume 1, tá? Israel e a Revelação. É um livro de... Bom, é Ordem e História. Eu acho que já está bem descrito aí. Eu espero que vocês gostem aí. E é isso. Valeu, pessoal. Vou começar aqui a leitura, tá? E muito obrigado a todos vocês. Então é isso. Eric Voegelin, Ordem e História, volume 1, Israel e a Revelação. Muito obrigado a todos vocês aí. Vou começar a leitura aqui, tá? Vai ser sempre 1 hora de leitura, pelo menos, só para impulsionar vocês mesmos, impulsionar vocês e fazer com que vocês, sei lá, se inspirem ou queiram continuar lendo o livro, tá? Se não, se só quiser ficar na 1 hora todos os dias, tudo bem. Mas é um livro um pouco... tem 500 e porrada de páginas. Mas é isso, eu vou voltar aqui, vamos começar a leitura. Israel e a Revelação é o primeiro volume de Ordem e História, obra de Eric Voegelin. O livro traça a história da ordem na sociedade humana e examina as civilizações do Antigo Oriente Próximo como um pano de fundo para a discussão do lugar histórico da ordem de Israel. O autor coloca o leitor em sintonia com todos os parceiros na comunidade do ser: Deus, homens, mundo e sociedade. O fio condutor de Ordem e História é a experiência da realidade pessoal, social, histórica, cósmica, investigada segundo suas articulações por meio de símbolos. O princípio básico da investigação é de que a realidade da experiência é autoevidente, pois ao serviço de símbolos para expressar suas experiências, os homens fazem deles a chave para a compreensão dessas experiências. A intuição de que a ordem é a estrutura da realidade experimentada pelo homem e os símbolos são a expressão do sintoma do homem, da sintonia do homem, com a ordem cósmica guia a convicção voegeliana de que a história da ordem é a ordem da história. No estudo das criaturas não se deve exercer uma curiosidade vã e passageira, e sim ascender em direção ao que é imortal e duradouro. Santo Agostinho. Vamos aqui para o prefácio. A ordem da história emerge da história da ordem. Todas as sociedades carregam o fato de, sob condições concretas, criar uma ordem que atribua ao fato de sua existência um significado, em termos de metas divinas e humanas. E a busca pelas formas simbólicas que expressam adequadamente esse significado, enquanto imperfeita, não constitui uma série de fracassos. Pois as grandes sociedades, começando com as civilizações do Antigo Oriente Médio, criaram uma sequência de ordens ligadas inteligivelmente entre si, como avanço ou recuo. Até uma simbolização adequada da verdade sobre a ordem do ser, da qual a ordem da sociedade é uma parte. Isto não significa dizer que cada ordem sucessiva é claramente discernível como um progresso ou um regresso em relação às ordens precedentes, pois novas intuições sobre a verdade da ordem podem ser alcançadas em alguns aspectos, ao mesmo tempo em que o próprio entusiasmo e paixão do avanço projetam uma penumbra sobre as descobertas do passado. A amnésia em relação a conquistas passadas é um dos fenômenos sociais mais importantes. Porém, apesar de que não há um padrão simples de progresso ou de ciclos ao longo da história, o processo como um todo é inteligível como a busca da ordem verdadeira. Esta estrutura inteligível da história, no entanto, não será encontrada na ordem de qualquer uma das sociedades concretas que participa do processo.
Um momento. Não é um projeto para a ação humana ou social, mas sim uma realidade que só pode ser vista em retrospecto no fluxo de eventos que se estende, através do presente do observador, indefinitivamente até o futuro. Os filósofos da história se referiram a esta realidade como a providência, quando ainda viviam na órbita do cristianismo, ou como a List der Vernunft, quando foram afetados pelo trauma do iluminismo. De qualquer maneira, eles se referiam a uma realidade além dos planos dos seres humanos concretos. Uma realidade cuja origem e fim são desconhecidos e que, por esta razão, não pode ser gerenciada por ações finitas. O que é conhecível é apenas a parte do processo que se desenvolveu no passado. E esta parte é conhecível apenas na medida em que ela é acessível aos instrumentos de cognição que emergiram a partir do próprio processo. O estudo sobre a ordem e a história, do qual se apresenta aqui o primeiro volume, é uma investigação sobre a ordem do homem, da sociedade e da história, na medida em que ela se tornou acessível à ciência. Os tipos principais de ordem, assim como a sua autoexpressão em símbolos, serão estudados em sua sucessão ao longo da história. Este tipo de ordem e forma simbólica são os seguintes: 1. As organizações imperiais do Antigo Oriente Médio e a existência na forma do mito cosmológico, o povo eleito e sua existência na forma histórica, a polis e seu mito e o desenvolvimento da filosofia como a forma simbólica da ordem, os impérios multicivilizacionais desde Alexandre e o desenvolvimento do cristianismo, os estados nacionais modernos e o desenvolvimento da gnose como a forma simbólica da ordem. O assunto será distribuído por 6 volumes. Um volume lidará com as ordens do mito e da história. 2 volumes serão dedicados à polis e à forma da filosofia. Um 4º volume lidará com os impérios multicivilizacionais e o cristianismo. E os 2 volumes remanescentes lidarão com os estados nacionais e a forma simbólica da gnose. Os títulos dos 6 livros serão Israel e Revelação, O Mundo da Polis, Platão e Aristóteles, Império e Cristianismo, Os Séculos Protestantes, A Crise da Civilização Ocidental. A investigação sobre os tipos de ordem e suas formas simbólicas será, ao mesmo tempo, uma investigação sobre a ordem da história que emerge a partir dessa sucessão. O primeiro volume, este volume, sobre Israel e a Revelação, vai explorar não apenas as formas cosmológicas e históricas da ordem, mas também a emergência do povo eleito, a partir dos impérios cosmológicos circundantes, uma verdade sobre a ordem do ser, vista vagamente através dos símbolos compactos das sociedades mesopotâmicas, egípcias e cananeias, se torna articulada com a formação de Israel, até o ponto de claridade no qual o Deus transcendente ao mundo se revela como a fonte original e derradeira da ordem no mundo e no homem, na sociedade e na história, ou seja, em todo o ser imanente ao mundo. Sob este aspecto da dinâmica da história, o estudo que poderia ser autônomo sobre a ordem cosmológica adquire a configuração de um pano de fundo para a emergência da história como a forma da existência em resposta à revelação, adquirida pelo êxodo de Israel da civilização da forma cosmológica. Os volumes sobre a polis e a filosofia também não lidarão apenas com a forma filosófica da ordem, como desenvolvida por Platão e Aristóteles, mas explorarão o processo pelo qual esta ordem se desenvolveu a partir da matriz da variante helênica do mito, e antes ainda da forma minoica e micênica da ordem cosmológica. As formas simbólicas mais antigas, além disso, não são simplesmente descartadas em face de uma nova verdade sobre a ordem, e sim retêm sua validade sobre as áreas que não estão no âmbito das descobertas mais recentes. Mesmo se considerarmos que os seus símbolos sofrem mudanças de significado quando se movem para dentro da órbita da forma mais recente e agora dominante, a ordem histórica de Israel, por exemplo, chega a uma crise,
tanto espiritual como pragmática, quando se torna óbvio que as exigências da existência no mundo não são negligenciadas em uma ordem dominada pela revelação do Sinai. O simbolismo cosmológico reflui para dentro da ordem de Israel com o estabelecimento de um governo permanente com reis, que não estava previsto na palavra de Deus no Sinai. E os conflitos entre as duas experiências da ordem e seus simbolismos ocupa a maior parte da história de Israel. Um momento. A investigação, portanto, deve ser estabelecida até uma classe considerável de outros fenômenos, ou seja, as interações entre as formas simbólicas. Esta parte do estudo alcançará proporções bem grandes. A partir do quarto volume, quando os impérios multicivilizacionais constituem a arena para o combate entre as formas cosmológicas babilônicas e egípcias, o mito romano da polis, a forma helênica da filosofia e os símbolos israelitas da história e, posteriormente, judaicos do Apocalipse, quando todos os tipos de estados de ordem iniciam o grande embate com a nova ordem do cristianismo e quando desta mistura de limitações e invalidações mútuas emerge o composto da ordem medieval ocidental. E 2 volumes finalmente serão necessários para descrever a dissolução do composto medieval através de uma gnose que havia sido reduzida a um pequeno gotejar de movimentos sectários durante o princípio da Idade Média, assim como as consequências dessa dissolução. O leitor enfrenta o prospecto de 6 volumes, deve esperar com boa justificativa, uma palavra no prefácio sobre a situação intelectual que, na opinião do autor, tornam uma empreitada desta natureza tanto possível como necessária. Essa expectativa só pode ser atendida até certo modo, pois o tamanho da obra é causado pela complexidade da situação e as respostas as perguntas que se impõem só podem ser dadas pelo desenrolar do próprio estudo. Ainda assim, alguns breves comentários podem ser feitos. Esta obra pode ser feita em nossa época, em primeiro lugar, porque o avanço das disciplinas históricas na primeira metade deste século forneceu a base material. A enorme distinção de nosso horizonte histórico através de descobertas arqueológicas, edições críticas de textos e uma torrente de interpretações monográficas é um fato tão notório que não é necessário elaborar. As fontes estão à mão, e as interpretações convergentes de orientalistas e semitólogos, de filólogos clássicos e historiadores da antiguidade, de teólogos e medievalistas facilitam e estimulam a tentativa de se usar as fontes primárias como base de um estudo filosófico da ordem. O estado da ciência nas diversas disciplinas, assim como na minha própria posição sobre as questões fundamentais, serão detalhados ao longo do estudo. No que diz respeito ao presente volume sobre Israel e a revelação, eu chamo a atenção do leitor para as digressões sobre o estado da crítica bíblia, capítulo 6, eu não sei o que é isso, 1, e sobre a interpretação dos Salmos, capítulo 9, não sei o que é isso, 5. A segunda razão para que a obra pudesse ter sido feita em nossa época é menos tangível do que a primeira, já que só pode ser descrita negativamente como o desaparecimento dos antônios ideológicos no trabalho da ciência. Estou falando do clima de opinião no qual um estudo crítico da sociedade e da história era praticamente impossível, porque as variantes de ideologias nacionalistas, progressivas e positivistas, liberais e socialistas, marxianas e freudianas, de métodos neocantianos em imitação às ciências naturais, de ideologias cientísticas como o biologismo e o psicologismo, a moda vitoriana de agnosticismo e as modas mais recentes do existencialismo e do teologismo impediam não apenas o uso de padrões críticos, mas também a aquisição do conhecimento necessária para a formação destes padrões. Um momento.
A asserção de que este parasita da vida, do espírito e do intelecto desapareceu deve ser moderada. Entretanto, pela percepção do que as forças da era gnóstica ainda são poderes sociais e políticos no cenário mundial e continuarão sendo poderes formidavelmente por muitos anos ainda. O desaparecimento deve ser entendido como o fato de que, em decorrência das guerras e revolução de nosso tempo, a sua autoridade se esvaziou. As suas concepções do homem, da sociedade e da história são muito obviamente incongruentes com a realidade que está no alcance do nosso conhecimento empírico. Desta forma, enquanto elas ainda são poderes, elas exercem a sua força apenas sobre aqueles que não voltam a face para outros lados e buscam campos mais verdejantes. Nós adquirimos uma nova liberdade na ciência, e é uma alegria usá-la. As reflexões sobre o parasita ideológico nos levam da possibilidade até a necessidade. O avião está passando aqui. A necessidade do estudo sobre ordem e história. É uma obrigação do homem entender a sua condição. Parte desta condição é a ordem social na qual ele vive. E esta ordem hoje se tornou mundial. Esta ordem mundial, além disso, não é recente nem simples, mas contém como forças socialmente eficazes os sedimentos da luta milenar pela verdade da ordem. Isto não é uma questão de teoria, mas sim de fato empírico. Como prova, podemos citar fatos óbvios como a relevância para as nossas vidas de uma China ou de uma Índia que estão lutando para ajustar uma ordem basicamente cosmológica às condições políticas e tecnológicas produzidas pelo Ocidente. Eu prefiro, no entanto, chamar a atenção do leitor para o problema metastático no presente volume sobre Israel e a Revelação, capítulo 13, SS 2.2. E ele verá imediatamente que a concepção profética de uma mudança na constituição do ser está na raiz de nossas crenças contemporâneas sobre a perfeição da sociedade, seja através do progresso, seja através de uma revolução comunista. Não apenas os antagonistas aparentes são revelados como irmãos de sangue, como descendentes gnósticos tardios da fé profética em uma transfiguração do mundo. Evidentemente, também é importante entender a natureza da experiência que se expressa em crenças deste tipo, assim como as circunstâncias sob as quais ele surgiu no passado e das quais ele retira a sua força no presente. A fé metastática é uma das grandes, se não a principal, fonte da desordem no mundo contemporâneo. E é uma questão de vida ou morte para todos nós entender o fenômeno e buscar remédios contra ele antes que ele nos destrua. Um momento. Se hoje em dia o estado da ciência permite a análise crítica desses fenômenos, é óbvio que o erudito tem uma obrigação de realizar este estudo para a sua própria instrução e de divulgar os resultados aos seus semelhantes. Ordem e história deve ser lido, não como uma tentativa de explorar as curiosidades do passado distante, mas sim como uma investigação sobre a estrutura de ordem sobre a qual vivemos hoje. Eu falei de remédios contra a desordem de nosso tempo. Um destes remédios é a própria investigação filosófica. A ideologia é a existência em rebelião contra Deus e o homem. Ela é a violação do primeiro e do 10º mandamentos. Se quisermos usar a linguagem da ordem israelita, ela é o nossos. A doença do espírito. Se quisermos usar a linguagem de Esquilo e Platão, a filosofia é o amor ao ser, através do amor do ser divino como a fonte de sua ordem. O logos do ser
é o objeto próprio da investigação filosófica, e a busca da verdade sobre a ordem do ser não pode ser conduzida sem a diagnose dos modos da existência na inverdade. A verdade da ordem tem que ser conquistada e reconquistada na luta perpétua contra a queda para fora dela. E o movimento em direção à verdade começa com a percepção do homem de sua própria existência na inverdade. As funções diagnosticada e terapêutica são inseparáveis na filosofia como forma de existência. E desde que Platão, na desordem de seu tempo, descobriu esta conexão, a investigação filosófica tem sido um dos meios de se estabelecer ilhas de ordem em meio à desordem da época. Ordem História é uma investigação filosófica sobre a ordem da existência humana, na sociedade e na história. Talvez ela tenha um efeito terapêutico na medida modesta que, no decorrer apaixonado dos eventos, cabe à filosofia. Introdução. A simbolização da ordem. Deus e homem, mundo e sociedade formam uma comunidade primordial do ser. A comunidade, com sua estrutura quaternária, é e não é um dado da experiência humana. Ela é um dado da experiência na realidade, em que ela é conhecida pelo homem em virtude de sua participação no mistério de sua existência. Ela não é um dado da experiência na medida em que ela não se dá da mesma forma que um objeto do mundo exterior, sendo conhecível apenas pela perspectiva da participação nela. A perspectiva da participação deve ser compreendida em toda a sua qualidade perturbadora. Ela não significa que o homem, mais ou menos confortavelmente localizado na paisagem do ser, pode olhar à sua volta e enumerar o que ele vê, tão longe quanto sua vista alcançará. Tal metáfora ou variações comparáveis sobre o tema dos limites do conhecimento humano destruirá o caráter paradoxal da situação. Ela sugeriria um espectador isolado, possuindo e conhecendo suas faculdades. No centro de um horizonte do ser, mesmo que o horizonte seja restrito, mas o homem não é um espectador isolado, ele é um ator, tem um papel no drama do ser, e pelo puro fato de sua existência, ele é forçado a cumprir o seu papel sem saber qual é este papel. Já é perturbador quando o homem acidentalmente se coloca na situação de não estar bem certo de qual é o jogo e como ele deve se conduzir de modo a não estragar este jogo. Porém, com sorte e habilidade, ele pode escapar da situação vergonhosa e voltar à rotina mais confortável de sua vida. A participação no ser, entretanto, não é um envolvimento parcial do homem. Ele se envolve nisso com toda a sua existência, pois a participação é a própria existência. Não há nenhum ponto de vista além da existência de onde o seu significado possa ser visto, e um curso de ação traçado de acordo com um plano. Não há uma ilha abençoada onde o homem pode se retirar de modo a recapturar o seu ser. O papel da existência deve ser cumprido sem qualquer certeza de seu significado, uma aventura de decisões na fronteira entre a liberdade e a necessidade. Tanto o papel quanto o roteiro são desconhecidos, mas é pior ainda, pois o ator não sabe com segurança quem ele é. Neste momento, a metáfora da peça pode nos levar a erro, a não ser que a usemos com cuidado. Sem dúvida, a metáfora é justificada e mesmo ser necessária, pois ela transmite a verdade de que a participação do homem no ser não é cega, e sim iluminada por sua consciência. Existe uma experiência de participação, uma atenção reflexiva na existência, que irradia o sentido da proposição. O homem, em sua existência, participa do ser. Este sentido, entretanto, se perderá se esquecemos que o sujeito e o predicado da proposição são termos que explicam uma atenção da existência e não conceitos que denotam objetos. Não existe um objeto chamado homem que participa do ser, como se fosse uma atividade opcional a ele. Existe sim algo, uma parte do ser, capaz de se experimentar como tal, e também capaz de usar a linguagem, e de chamar a esta consciência experimentante pelo nome de homem.
O ato de nomear é certamente um ato fundamental de evocação, de trazer a realidade, de constituir esta parte do ser como um parceiro distinguível na comunidade do ser. Mesmo assim, apesar do ato de evocação ser fundamental, pois ele forma a base de tudo o que o homem vai aprender sobre si mesmo ao longo da história, ele não é o ato de cognição. A ironia socrática da ignorância se tornou o exemplo paradigmático da consciência deste ponto cego no centro de todo o conhecimento humano sobre o homem. No centro de sua experiência, o homem desconhece a si mesmo e não pode alterar esta situação, pois a parte do ser que se chama de homem só poderia se conhecer por completo se a comunidade do ser e seu drama no tempo fossem conhecidos por completo. A participação do homem no ser é a essência de sua existência. E esta essência depende do todo, do qual a existência é apenas uma parte. O conhecimento do todo, entretanto, é impedido pela identidade do conhecedor e do parceiro. E a ignorância do todo impede um conhecimento essencial da parte. Esta situação de ignorância do âmago decisivo da existência é mais do que meramente desconfortável. Ela é profundamente perturbadora, pois das profundezas dessa ignorância insolúvel se ergue a ansiedade da existência. A ignorância insolúvel e essencial não é uma ignorância completa. Um homem pode alcançar um conhecimento considerável sobre a ordem do ser, e a distinção entre o conhecível e o não conhecível não é a menor parte deste conhecimento. Tal conquista, entretanto, é um produto tardio do longo processo da experiência, a simbolização, que é o assunto do presente estudo. A preocupação do homem com o significado de sua existência no campo do ser não fica contida nas torturas da ansiedade. Ela se expressa na criação de símbolos que pretendem tornar inteligíveis as relações e tensões entre os termos discerníveis do campo. Nas fases iniciais do processo criativo, os atos de simbolização são muito prejudicados pela multidão de fatos não explorados e problemas não resolvidos. Nada é muito claro, além da experiência de participação e da estrutura quaternária do campo do ser. E esta claridade parcial tende a gerar confusões mais do que ordem, como forçamente ocorre quando assuntos variados são acumulados em poucas categorias. Mesmo assim, na confusão destas fases iniciais, existe método suficiente para permitir a distinção de características típicas do processo de simbolização.